Olá, meu nome é César Vinícius e sejam bem-vindos a mais um podcast de número 9, promovido pela Unimake Software. O assunto de hoje é custos e despesas. Você sabe a diferença? O caminho para a excelência em gestão começa com pequenos passos. Saber a diferença entre custos e despesas é uma delas. E nesse artigo nós iremos destacar aqui alguns pontos para que você entenda mais sobre o que é custos e o que são despesas. O que são despesas? Despesas são todos os valores gastos com bens e serviços necessários à manutenção da empresa em geral, como folha de pagamento, aluguel, publicidade, material de expediente, são exemplos dessas despesas. São desembolsos que a empresa precisa realizar para manter-se funcionando. Independentemente do volume de produtos produzidos ou vendidos, as despesas são gastos necessários para manter a empresa aberta. E o que vem a ser custos? Pode-se considerar como custo todo o valor gasto na produção de produtos ou prestação de serviço, alvo da finalidade daquela tarefa. Aparecem na categoria de custo todo tipo de matéria-prima e energia usada para a produção de bens. A folha de pagamento, quando de pessoal envolvido diretamente na produção, também é considerado como custo. São exemplos de custos a borracha usada na fabricação de pneus, o plástico utilizado na fabricação de brinquedos e assim por diante. Um prestador de serviço que utilize produtos ou outros serviços para prestar o serviço final também deverá contabilizar tais gastos como custos. Como diferenciar despesas de custos? O primeiro passo é ter clareza que os custos têm a capacidade de serem atribuídos ao produto final da empresa. Já as despesas, por outro lado, são sempre de natureza geral, fato que torna mais complexos vinculá-las diretamente ao item produzido pela empresa. Uma forma eficaz de diferenciar custos de despesas na rotina é questionar se determinado gasto fosse eliminado, se a produção seria afetada. Caso positivo, esse gasto pode ser considerado como custo. Caso a resposta seja negativa, o gasto é considerado como uma despesa. Exemplos de despesas e custos. Dentro dessa lógica, um bom exemplo de despesas são os gastos com publicidade. Ainda que houvesse uma redução ou mesmo um corte total no investimento dessa atividade, a produção de bens ou serviços na empresa não seria afetada. Um dos reflexos talvez fosse uma queda nas vendas, mas nada relacionado com a produção em si. Voltando ao exemplo da fábrica de pneus, os gastos com a compra da borracha para a fabricação tratam-se sim de custo. Caso esse gasto fosse cortado, os pneus não poderiam ser produzidos, o que afetaria diretamente ao estoque e à produção da empresa. Em resumo, os custos são sempre ligados aos gastos de produção e vinculados de forma direta a produtos e serviços da empresa, a estar chamados de atividade fim. As despesas são os desembolsos com a parte administrativa, no caso a gestão. Vendas e outros que não podem ser relacionados de forma direta com a produção de bens ou serviços. Estas são chamadas de atividades meio. Vamos criar um cenário onde nós temos dois quadros e cada quadro corresponde a despesas e custos. Dentro do nosso quadro de despesas, desembolso para administração e manutenção de empresa, não estão atrelados diretamente à produção. Estão relacionados à gestão de manutenção da empresa, ou seja, atividade meio. Já no quadro de custos, desembolsos ligados à produção de bens e prestação de serviço são vinculados diretamente a produto e serviços e ele está relacionado diretamente à atividade fim da empresa, ou seja, produto produzido ou serviço prestado. A classificação de custos e despesas, eles são fixos ou variáveis? Outra questão importante que devemos observar com relação aos custos e despesas é a sua natureza, se eles são fixos ou variáveis. Como o próprio nome diz, custos ou despesas fixas são aquelas que não mudam, independentemente do volume de produção e de vendas da empresa. Um dos mais fáceis a identificar nessa categoria é o aluguel. Aconteça o que acontecer, seu valor tende a ser o mesmo todos os meses. Logo, independente do volume da atividade da empresa, o gasto é o mesmo todos os meses.
Outros exemplos de despesas fixas podem ser internet, dependendo do contrato que a empresa tem com seu fornecedor, honorários contábeis, seguro, taxa de funcionamento e tarifa de água. Tendem a ser despesas fixas também. Lembrando que, se a água for um insumo numa fábrica de refrigerante, por exemplo, ela se torna um custo, e nesse caso seria uma variável, pois estaria atrelada diretamente ao volume produzido. A regra é bem simples. Tudo que não sofrer variação em decorrência do volume produzido é uma despesa e um custo fixo. Custos caixa e custos não caixa. Uma outra forma de classificação dos custos e despesas é analisá-los sobre o efeito do impacto no caixa e impacto contábil. Os custos com efeito caixa são aqueles que impactam diretamente o caixa da empresa, ou seja, há uma efetiva saída de recursos financeiros. Podemos ter bem claro como exemplo de custos caixas o pagamento de fornecedores de matérias-primas para a produção. Por outro lado, os custos não caixa não apresentam uma saída financeira. A depreciação é uma delas. Um bem tem seu valor contábil diminuído ano a ano, até que em um determinado momento seja contabilizado como valor zero. Na teoria, durante o passar do tempo, a empresa foi vendo o valor de seus ativos fixos sendo reduzidos, sem necessariamente ter que fazer o desembolso do caixa. Pois bem, pessoal, no podcast de hoje nós tratamos os assuntos o que são custos e despesas e quais são as suas diferenças. Espero ter contribuído para o seu conhecimento. Não deixe de acessar nossas redes sociais, compartilhar esse podcast e mais uma vez, muito obrigado. Até o próximo podcast.